Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 341. À medida que os quatro se aventuravam mais profundamente na Terra da Chuva, a realidade sombria do entorno tornou-se inegável. As sobrancelhas de Yaiko franziam-se cada vez mais a cada passo. Que tipo de purgatório humano era aquele? As aldeias por onde passavam estavam desoladas, quase desprovidas de vida. Tijolos quebrados e escombros cobriam o chão, um testemunho flagrante de destruição. Nas sombras de casas em ruínas e sob pontes precárias, grupos de pessoas esfarrapadas se amontoavam em busca de abrigo. Seus rostos não exibiam nenhum traço de vitalidade. Olhos fundos olhavam para frente, transbordando de desespero. Mesmo em meio a essa miséria, pequenos grupos armados vagavam, expulsando impiedosamente os refugiados como gado, tratando-os como menos que humanos. Era uma visão angustiante, ainda pior do que a que o grupo havia deixado para trás. O instinto de Konan de ajudar agitou-se dentro dela, e ela deu vários passos à frente, apenas para ser impedida. Yaiko compartilhava sua compaixão, mas sabia da dura verdade. Eles não podiam salvar a todos. Expor-se de forma imprudente seria um erro grave. O quê? Nunca vi isso antes? O tom zombeteiro de Kakuzu cortou a atmosfera sombria. Seu olhar penetrante percorreu os 3 shinobi mais jovens. Eles ainda eram muito inexperientes. Kakuzu, que havia viajado por incontáveis terras e testemunhado inúmeras tragédias, permaneceu impassível. Essas cenas eram apenas mais uma página na história sangrenta do mundo ninja. Você tem alguma compaixão? Konan respondeu, com a voz carregada de frustração. Uma flor em uma estufa, zombou Kakuzu. Isto não é Konoha. Deixe de lado essa compaixão ridícula. A guerra é o tema principal do mundo ninja. Konan se irritou, a raiva explodindo. Você... Ela começou, mas suas palavras falharam. Apesar da indignação, ela não conseguia refutar totalmente a lógica fria dele. Àquela altura da vida, ela ainda carregava um certo grau de ingenuidade. Você tem razão, interrompeu Yaiko com firmeza, dando um passo à frente. Mas não somos flores em uma estufa. Não quer saber por que viemos para a Terra da Chuva? Ele encarou Kakuzu, sua determinação inabalável. Posso te dizer agora. Queremos acabar com a guerra aqui nós mesmos, para trazer paz e contentamento a essas pessoas. A expressão de Kakuzu não demonstrava surpresa. Vocês de Konoha realmente têm grandes apetites, disse ele secamente. Para ele, esse objetivo elevado era apenas mais uma fachada. Os poderosos sempre perseguiam seus próprios interesses, pouco se importando com a vida dos fracos. Grandes apetites ou pequenos apetites, respondeu Yaiko sem hesitar, acabar com a guerra não é uma coisa boa. O que antes era uma simples missão para atender ao pedido de Kawakaze se transformou em algo muito mais pessoal para Yaiko. Esta terra era seu lar, o lugar onde seus pais estavam enterrados. Faça o que quiser, contanto que eu possa ganhar dinheiro, disse Kakuzu, indiferente. Deve haver muitas presas com grandes recompensas aqui. Ele evitou o olhar determinado de Yaiko, passou por ele e continuou andando. Por um breve momento, algo brilhou nos olhos de Kakuzu, uma vaga lembrança de um dia ter tido uma expressão de determinação semelhante. Nós conseguimos, disse Nagato, colocando a mão no ombro de Yaiko para confortá-la. O vínculo que compartilhavam os fazia acreditar na missão que tinham em comum. Vamos, ou vamos perder nossas carteiras. Konan fez um leve beicinho, pois Kakuzu já estava bem à frente. Os 3 trocaram sorrisos e seguiram Kakuzu. Não estavam preocupados com a possibilidade de ele fugir. Fugir não seria uma decisão inteligente para Kakuzu, não quando suas forças ainda não haviam se recuperado totalmente. Ao cair da noite, ainda não haviam encontrado uma pousada. A ideia de uma pousada confortável com águas termais estava fora de cogitação. Os negócios na Terra da Chuva estavam completamente paralisados. O posto secreto de inteligência para onde se dirigiam ainda estava bem longe. Ficaremos aqui, decidiu Nagato, olhando ao redor. Vamos para o posto de inteligência amanhã. Eles se estabeleceram em um vale pequeno e relativamente isolado. Com alguns selos, Nagato conjurou uma pequena casa de barro para se abrigar. Vou procurar um pouco de madeira, disse Kakuzu, saindo com um ar de indiferença. Pegue um pouco para nós também, Yaiko gritou para ele, sua confiança casual pegando Kakuzu desprevenido. Kakuzu parou e olhou para trás. Vocês não têm medo de que eu fuja com o dinheiro? Perguntou com a voz carregada de curiosidade. Seriam eles ingênuos demais ou ele seria cínico demais? Você pode tentar, respondeu Nagato com um sorriso calmo que carregava uma confiança perturbadora. Kakuzu fez uma pausa. Esse garoto, ele era o mais difícil de entender. Estou brincando. Já volto. Sem dizer mais nada, Kakuzu desapareceu na chuva. Você realmente não tem medo de que ele fuja? Perguntou Konan, com genuína preocupação na voz. O dinheiro escondido deles não era pouca coisa. Não se preocupe, Yaiko a tranquilizou com um sorriso cúmplice. Ele não ousaria jogar conosco. Depois de apenas alguns dias juntos, Yaiko já havia compreendido o caráter de Kakuzu. Essa percepção foi parte do que o tornou um líder nato. Está pronto. Nagato rapidamente construiu uma cozinha improvisada de lama, com sua precisão e habilidade inegáveis. Eu sabia que você era o melhor, Nagato. Konan ainda acreditava na força de Nagato, confiando nele muito mais do que nos outros. Os 3 trabalharam diligentemente, preparando os ingredientes e as panelas enquanto esperavam Kakuzu retornar com a lenha. Não demorou muito para que ele chegasse, carregando um grande feixe de lenha molhada. O trio havia conseguido seu primeiro teste de cooperação. Naquela noite, nenhuma palavra foi trocada. Pela manhã, quando a chuva diminuiu, os 4 partiram novamente.
Ao cair da noite chegaram ao seu destino, um posto de inteligência. Seguindo marcadores ocultos, Nagato localizou um pergaminho escondido no oco de uma árvore. Suas mãos tremiam ao abri-lo. Você está tão animado assim? Você vai desmaiar quando conhecê-la, Yaiko provocou, dando um leve tapinha na nuca de Nagato. Todos sabiam quem havia deixado a mensagem, embora o remetente permanecesse alheio às suas identidades. Nagato, ignorando a brincadeira, firmou as mãos ao reconhecer a caligrafia familiar. Depois de ler o pergaminho, ele o guardou na capa e tirou um mapa para verificar a localização. É longe? Perguntou Conan. Na verdade não, cerca de um quarto de hora. Apesar dos esforços para manter a compostura, a voz de Nagato revelava sua excitação. Então vamos. O que estamos esperando? Exclamou Yaiko, correndo na direção indicada por Nagato. Ele estava ansioso para garantir a segurança do irmão. É óbvio que é alguém que você conhece, comentou Kakuzu, sua observação afiada cortando a tensão. O que isso tem a ver com você? Conan retrucou, seu rancor persistente contra Kakuzu se intensificando. Ela nunca se sentia à vontade, a menos que estivesse discutindo com ele. Eu disse que estava falando com você? Respondeu Kakuzu, cada vez mais divertido. O temperamento explosivo de Conan havia se tornado uma parte inesperadamente divertida da jornada. Ah, você é tão irritante! Conan gritou, demonstrando sua imaturidade enquanto desabafava sua frustração. Tudo bem, vamos nos acalmar. Ela é alguém importante, interrompeu Nagato, com um tom suave, mas firme, respondendo à observação de Kakuzu. Dá para perceber. Deve ser uma garota, deduziu Kakuzu, com seu tom pragmático e um toque de curiosidade. Embora o amor não fosse um conceito que ele abraçasse, ele não ignorava sua existência. Murmurou Nagato enquanto Conan o encarava, amaldiçoando silenciosamente por não apoiá-la. A situação é boa, mas a localização não, comentou Kakuzu, olhando ao redor. As condições desoladoras na Terra da Chuva eram difíceis de ignorar. Poder vê-la faz deste um bom lugar, respondeu Nagato, com o olhar fixo à frente e os olhos brilhando de determinação. Em menos de 15 minutos chegaram. O destino era uma vila em ruínas, com alguns pedestres circulando por ali. Talvez por estar perto do território de uma grande potência, as condições ali eram um pouco melhores. As pessoas viviam suas vidas e as forças armadas estavam visivelmente ausentes. Capítulo 342. A segunda casa à esquerda depois do supermercado. Nagato, sem se interessar pelos transeuntes, procurou rapidamente a placa do supermercado. Ali disse Conan, avistando a loja há muito tempo desativada com seus olhos aguçados. Vamos. Nagato começou a andar rapidamente, sua mente preocupada com pensamentos sobre aquela figura graciosa. Depois de todos esses anos, será que ela está bem? Virando à esquerda no supermercado, o grupo logo se deparou com a segunda casa. A porta estava remendada em vários lugares, com sinais de reparos repetidos visíveis por toda parte. Nagato respirou fundo e bateu na porta como combinado, uma batida longa seguida de duas curtas. Dom, dom, dom. A porta rangeu ao abrir, quase sem som de passos. Um rosto desgrenhado surgiu, a mulher vestida como os outros refugiados da região. Ela encarou Nagato, incrédula, esfregando os olhos como se quisesse confirmar o que estava vendo. Sua boca se abriu como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. De repente, como se tivesse sido atingida por uma lembrança, ela cobriu o rosto, virou-se abruptamente e correu de volta para dentro de casa. Por que você está correndo? Gritou Nagato com a voz confusa. Sou eu, Nagato. A reação dela o deixou perplexo. Será que ela não o reconhecia? Embora seu rosto estivesse sujo e sua figura tivesse mudado, ele a reconheceu instantaneamente, não Yakushi, a mulher em quem ele pensava dia e noite. Sua aparência não mudará muito ao longo dos anos. Seu cabelo ruivo estava tão distinto como sempre. Como ela poderia não reconhecê-lo? Enquanto esses pensamentos giravam em sua mente, uma onda de emoções complexas surgiu em seu peito, confusas demais para serem identificadas. É ela? Perguntou Yaiko, hesitante. Ele não conhecia Non bem, e sua aparência atual tinha pouca semelhança com a mulher de quem ele se lembrava. A diferença era impressionante, seu cabelo mais comprido e o peito mais proeminente eram perceptíveis, mas ela não parecia nada bem. Conan olhou para Nagato, seus olhos refletindo a pergunta de Yaiko. É ela, confirmou Nagato, recuperando a compostura. Sem hesitar, foi atrás dela. Isso está ficando interessante, comentou Kakuzu com um sorriso irônico, sua expressão sugerindo diversão. Ele observou Nagato, que agora parecia uma pessoa completamente diferente daquela que o derrotara. Dentro de casa, Nagato encontrou Non curvada, lavando o rosto. Diminuindo o passo, aproximou-se dela cautelosamente. Você não me reconhece? O coração de Nagato batia forte no peito, temendo a resposta temida. Quem é você? Por que eu faria isso? Non se endireitou, encontrando seu olhar com um sorriso tão brilhante quanto o sol. Você é a minha dor. A poeira do seu rosto havia sido lavada e gotas d'água escorriam por sua pele clara. Como ela não reconheceu Nagato? Sua reação anterior foi apenas um desejo inconsciente de mostrar seu melhor lado. Nagato soltou um profundo suspiro de alívio sem dizer nada. Deu um passo à frente, abriu os braços e abraçou Non com força. Lágrimas brilharam fracamente em seus olhos enquanto a alegria do reencontro o dominava. Non, momentaneamente atordoada, ficou imóvel. Em sua memória, Nagato nunca havia sido tão ousado. Após uma breve hesitação, ela o abraçou pelas costas, com o queixo naturalmente apoiado em seu ombro direito. O calor que eles compartilharam naquele momento fez com que ambos desejassem que o tempo parasse. Acho que vocês já se abraçaram o suficiente, disse uma voz inoportuna. Não ergueu os olhos e viu o sorriso travesso de Yaiko. Há quanto tempo não nos vemos, Yaiko e Conan? E quem é? As bochechas de Non ficaram vermelhas enquanto ela rapidamente empurrava Nagato para longe. Das 4 pessoas presentes, Kakuzu era o único que ela não conhecia. Há quanto tempo, irmã Non? Você ficou mais bonita.
Conan se aproximou de Non entusiasticamente, colocando um braço em volta dos ombros dela e olhando para seu peito. Como ela ficou tão grande? Por que eu não tenho um peito assim? Se não houvesse tanta gente por perto, ela poderia ter ficado tentada a tocá-lo. Quanto a Kakuzu, Conan não tinha intenção de apresentá-lo. Há quanto tempo Yaiko cumprimentou, abstendo-se de suas provocações habituais. Este é Kakuzu, disse Nagato calmamente, enxugando as lágrimas enquanto apresentava Non. Olá, eu sou o Kakuzu. Kakuzu, para surpresa de todos, não se fez de desentendido e até conseguiu sorrir. Ele entendia muito bem que aquela mulher era alguém que ele não podia se dar ao luxo de ofender. Kakuzu, o famoso caçador de recompensas? O choque de Non era evidente. Ouvi dizer que ele estava desaparecido há muito tempo. Desaparecido? Ele simplesmente foi para Konoha assassinar o sensei sem pensar nas consequências, interrompeu Conan com um sorriso irônico. E nós o prendemos por alguns anos. Kakuzu, que estava prestes a se explicar, de repente pareceu irritado. Embora tudo fosse verdade, o golpe de Conan pareceu desnecessariamente direto. Assassinar o Lord Kawakaze? A descrença de Non era palpável. Por que alguém tentaria algo tão tolo a menos que estivesse bêbado? O deus Shinobi não é apenas um título, é algo que se conquista. Sim, respondeu Conan, presunçosa. Se não fosse pela gentileza do sensei, ele não estaria vivo hoje. Seu tom carregava a satisfação de alguém que conquistou uma vitória. Certo, Conan Yaiko interrompeu, esfregando a têmpora. Isso tudo é passado. Kakuzu é um aliado agora. Tudo bem, Conan cedeu. Se você não quer falar sobre isso, tudo bem. Sua irritação vinha mais do fato de Kakuzu controlar as finanças do grupo do que de ódio genuíno. Eu estava confuso naquela época, disse Kakuzu calmamente. E recebi o castigo que mereço. Em particular, ele se perguntou se faria a mesma escolha se tivesse uma segunda chance. Sua resposta foi clara, faria. Você não entende a dor até cair. Não permaneceu em silêncio, mas olhou para Nagato. Seu leve aceno a tranquilizou, permitindo que ela baixasse um pouco a guarda. Era natural ser cautelosa perto de alguém tão perigoso. Certo, não vamos ficar remoendo o passado, disse Nagato, mudando de assunto. Há quanto tempo você está na Terra da Chuva? Faz exatamente uma semana hoje, respondeu Non. Sente-se, não fique de pé. A casa era pequena, mas havia cadeiras suficientes para todos. Você tem alguma informação? Perguntou Yaiko depois de se sentar. A experiência de Non como oficial de inteligência a tornava a melhor fonte. Não descobri muita coisa, mas vou compartilhar o que sei, disse ela, servindo um copo d'água para todos. Sentou-se e abriu um mapa detalhado da Terra da Chuva. A Terra da Chuva está atualmente dividida em 3 forças principais, começou Non, apontando para locais específicos no mapa. A maior força está bem ao nosso lado, composta por um grupo de ninjas errantes. O segundo grupo é formado pelos ninjas restantes da Terra da Chuva, situada aqui. Por fim, há forças menores espalhadas, mas é apenas uma questão de tempo até que sejam absorvidas ou eliminadas. O mapa estava coberto de notas, cada uma marcando um detalhe de interesse. Non explicou a distribuição de poder e os prováveis movimentos de cada facção, falando por quase 1 hora. Sua análise não era mera especulação, refletia observação cuidadosa e perspicácia profissional. Depois de terminar, Non tomou um gole de água, sua voz calma, mas deliberada. Capítulo 343. Maravilhoso, profissional. Embora fosse o primeiro encontro deles, Non realmente impressionou Kakuzu com suas habilidades. Conseguir avaliar as forças do País da Chuva em apenas uma semana não foi pouca coisa. Você é muito gentil, disse Non humildemente, oferecendo um sorriso educado a Kakuzu. É realmente muito complicado, disse Yaiko, esfregando as têmporas. O caos na Terra da Chuva era muito pior do que o sensei havia descrito. Não importa se é complicado ou não. O pior que pode acontecer é a gente forçar a barra, disse Conan com firmeza, com um tom de voz carregado de imprudência. Sem cérebro, Kakuzu murmurou com desdém. Quem você está chamando de desmiolado? Conan retrucou, levantando-se num piscar de olhos. Parecia que uma briga verbal estava prestes a explodir. Pare com isso, interrompeu Yaiko, puxando Conan de volta para baixo com uma das mãos. A tensão diminuiu quando ela se acomodou relutante. Não observou a cena se desenrolar, entretido. Kakuzu não parecia tão brutal quanto os rumores sugeriam. Não podemos agir de forma imprudente. Estamos por nossa conta daqui em diante, disse Nagato com um tom firme. Ele entendia perfeitamente que Konoha não ofereceria nenhum apoio para esta missão. A propósito, qual é a nossa missão desta vez? Perguntou Non, ainda insegura após a chegada à Terra da Chuva. Ela realmente não tinha ideia do que eles deveriam realizar. Para conquistar a Terra da Chuva. Para unificar a Terra da Chuva. Para trazer paz à Terra da Chuva. Os irmãos responderam um a um, cada um afirmando o mesmo objetivo com suas próprias palavras. O quê? Non os encarou quase duvidando do que ouvia. Você chama isso de missão? Você ouviu direito, disse Yaiko com uma expressão séria. Esta é a missão que o sensei nos confiou pessoalmente. É muito importante, acrescentou ele, percebendo a descrença dela, e trouxe Kawakaze à conversa para dar ênfase. Me dá um minuto, murmurou Non, impressionada com a revelação. Ela achava que coletar informações já era perigoso o suficiente. Agora, estava sendo solicitada a derrubar um país inteiro. Ela questionou suas habilidades, perguntando-se se havia se superestimado o tempo todo. Estou aqui para você, disse Nagato gentilmente, percebendo o desconforto dela. Ele estendeu a mão e apertou a dela. Quem não temeria a morte? Non olhou para Nagato e respondeu suavemente. Mesmo que a estrada à frente fosse lamacenta e traiçoeira, ter Nagato ao seu lado era melhor do que enfrentá-la sozinha em uma terra estranha. Ele já havia salvado sua vida uma vez, e agora ela não hesitava em devolvê-la, mesmo ali na Terra da Chuva. Você tem algum plano para o próximo passo? Non, tendo se conformado com a realidade, esperava ouvir um plano bem elaborado. O pequeno número deles não importava. Talvez houvesse uma estratégia brilhante em andamento? Ainda não tivemos tempo de pensar em nada, foi a resposta.
Não era exatamente por isso que precisávamos encontrá-lo com tanta urgência, Conan acrescentou sem rodeios, dizendo a verdade nua e crua, sem hesitar. Você sabia que eu estava na Terra da Chuva? Isso tudo foi planejado com antecedência? Eu era o único que ficava no escuro? 3 perguntas irromperam de Non em rápida sucessão. Só agora ela percebera as implicações das palavras de Conan. Ingenuamente pensara que tudo era uma coincidência, que Nagato e os outros estavam simplesmente em uma missão e ela viera ajudar por acaso. Desculpe, eu não pedi pelos seus desejos, disse Nagato, com culpa evidente na voz. Se não quiser ficar aqui, pode voltar para Konoha. Eu falo com o sensei. Ele se sentiu responsável por envolver Non nesse conflito, sabendo que foram os arranjos de Kawakaze que levaram a essa situação, e que ele havia concordado com eles. Não é culpa do Nagato. Se você quer culpar alguém, culpe o sensei por resolver a situação com as próprias mãos, disse Conan, intervindo para defendê-lo. Não era a primeira vez que ela criticava Kawakaze, e o fez sem hesitar. Nagato também sente muita falta de você, e Aiko interrompeu, indo direto ao ponto. Kakuzu, parado ao lado, observava a cena se desenrolar como um espectador desinteressado. Sopro! Non de repente caiu na gargalhada, e sua reação inesperada pegou todos de surpresa. As expressões nervosas e culpadas nos rostos dos 3 à sua frente eram demais. Como ela poderia culpar Nagato? Ela não estava realmente brava, apenas um pouco chateada por ter sido mantida no escuro. Não precisa se desculpar. Eu não estava tentando culpar ninguém, disse ela com um tom suave e reconfortante. Não é tão ruim ficar aqui. Sinceramente, talvez eu nem me acostume a voltar. Afinal, se Nagato não estivesse lá quando ela retornasse para Konoha, qual seria o sentido de voltar? Isso é bom. Podemos lutar juntos novamente, disse Conan alegremente, interrompendo antes que Nagato pudesse responder. Ainda não tenho planos, admitiu Nagato, soltando um pequeno suspiro de alívio. Como não havia escolhido ficar, ele silenciosamente decidiu fazer o que fosse preciso para mantê-la segura. Quem disse que não há planos? E Aiko sorriu radiante enquanto tirava do peito um pergaminho, o mesmo que Kawakaze lhe dera. Como pude me esquecer disso? Abra e dê uma olhada, insistiu Conan, com os olhos brilhando. Ela se lembrou desse plano de mobilização, idealizado pelo sensei. Tinha-lhe escapado completamente da mente, distraída como estava pelo fascínio do dinheiro. Não se preocupe. Eu abro, disse Aiko, ansioso, cheio de expectativa. Kawakaze era a pessoa mais confiável que ele conhecia. Kakuzu, sentado ali perto, olhou para ele, apesar de tudo. Embora desprezasse Kawakaze, sua curiosidade o venceu. Ele queria ver que tipo de plano o suposto gênio havia arquitetado. Só nos diga, disse Nagato, impaciente. A expressão cada vez mais chocada de Aiko, e até mesmo o olhar estranho de Kakuzu, eram suficientes para deixá-lo ansioso. Veja você mesmo, disse Aiko, esfregando a testa enquanto fechava o pergaminho e o entregava a Nagato. Será que o sensei realmente inventou isso? Não seja tão reservado. Não precisa esconder nada, disse Nagato, abrindo o pergaminho. Conan e Non se aproximaram para espiar por cima do ombro dele. Momentos depois, as mesmas expressões incrédulas se espalharam por seus rostos. Abrir um cassino e um bordel? Você está falando sério, sensei? Conan exclamou. Ela sempre acreditou que o sensei era um homem honrado, mas esse plano a fez questionar tudo. Todos à mesa entendiam o que era um bordel. Seria essa realmente a ideia do deus Shinobi? Ele realmente confia em você, disse Kakuzu de repente. Pela primeira vez, não havia desprezo em seu tom em relação a Kawakaze. O pergaminho continha poucos detalhes sobre o plano de batalha além do habitual, recrutar soldados e unificar a Terra da Chuva. Em vez disso, concentrava-se principalmente nos esforços de reconstrução após a unificação. Se isso não era um sinal de confiança no julgamento de Kawakaze, o que era? Mas isso não é um pouco. E Aiko hesitou, incapaz de encontrar as palavras certas para descrever o quão inapropriado aquilo parecia. Acho que é uma boa ideia, disse Kakuzu sem hesitar. A Terra da Chuva é pequena e carece de recursos abundantes, dificultando a construção de uma economia estável. Mas sua localização estratégica, espremida entre 3 grandes países, lhe dá uma vantagem. Se tornar um centro de entretenimento pode funcionar. O tino comercial de Kakuzu logo percebeu o potencial. Jogos de azar e bordéis atrairiam os ricos das nações vizinhas. Embora tais atividades pudessem ser alvo de escrutínio em casa, os ricos se entregariam com prazer a outras atividades. O dinheiro entraria sem esforço. Empolgado com a visão, Kakuzu pensou no futuro, sem mais batalhas, apenas sentado contando dinheiro. Este era o paraíso. Nojento. Imundo. Conan e Non expressaram seu desgosto em uníssono, tirando Kakuzu de seu devaneio. Não foi ideia minha, protestou Kakuzu, sentindo-se ofendido. Você tem tanto medo de criticar o Kawakaze, que está descontando em mim? Cadê a justiça? E Aiko e Nagato enxugaram o suor frio da testa, gratos por não terem ficado do lado de Kakuzu. Sensei, isso é útil, mas também absurdo. O pergaminho foi devolvido a Aiko, e um silêncio constrangedor caiu sobre o grupo. Capítulo 344. Vamos nos preocupar com o futuro mais tarde. Agora, nosso problema é, o que fazemos primeiro? Após um longo silêncio, Aiko finalmente falou. As operações preliminares escritas no pergaminho de Kawakaze eram vagas demais para serem consideradas uma estratégia viável. A orientação geral do sensei está correta, disse Nagato, pensativo. Mesmo que usemos a força para conquistar a Terra da Chuva, ainda precisaremos de pessoas para administrá-la. Portanto, recrutar soldados é o primeiro passo. O raciocínio de Nagato era sensato.
Com apenas 5 pessoas no grupo, administrar um país inteiro estava fora de questão. Nagato está certa, concordou Non com um tom de apoio. Então, para onde vamos recrutar pessoas? Perguntou Conan, como sempre, voltando-se para os outros em busca de respostas. Além de questões financeiras, ela raramente tomava a iniciativa de pensar nos problemas. Idiota, zombou Kakuzu desdenhoso. Os peixes grandes comem os peixes pequenos, e os peixes pequenos comem os camarões. Você precisa mesmo perguntar algo tão óbvio? Você é idiota, e toda a sua família é idiota. Conan respondeu sem hesitar. Desculpe, sou o único na minha família, retrucou Kakuzu. E infelizmente ainda sou mais inteligente que você. Kakuzu já havia descoberto o temperamento de Conan há muito tempo. Quanto mais despreocupada ela agia, mais ele a irritava. Pare. Estamos falando de negócios, interrompeu Yaiko, com um gesto hesitante. Ele não conseguia se lembrar de quantas vezes tivera que ser o conciliador entre os dois. Kuf. Conan virou o corpo com uma exalação exagerada, recusando-se a olhar para Kakuzu. Isso realmente nos formará uma equipe rapidamente, disse Nagato, estudando o mapa que Non ainda não havia guardado. Então, com quem devemos começar? Se você quiser comer, coma os grandes. Cuidamos dos peixes menores depois, disse Kakuzu com convicção. Ele estava ansioso para ver a guerra acabar para poder se concentrar em ganhar dinheiro. Movê-los? Non tocou na maior força marcada no mapa e franziu a testa. Há algo errado? Yaiko perguntou, notando a preocupação em seu rosto, apesar de concordar com a ideia de Kakuzu. Na situação atual, subjugar esses ninjas errantes é de fato a solução mais rápida, explicou Non. Mas eles são numerosos, e administrá-los mais tarde será difícil. Não acho que seja uma boa escolha. Como diz o ditado, é fácil conquistar o mundo, mas difícil mantê-lo. Eles não têm nenhum senso de pertencimento à Terra da Chuva, estão apenas procurando um lugar para se estabelecer. A análise de Non foi clara e prática. Ela não estava preocupada com a força deles, mas com as implicações de longo prazo de suas decisões. Se eles não se submeterem, nós os mataremos até que o façam, disse Kakuzu friamente, seus olhos brilhando com intenção assassina. Ele nunca mediu palavras. Qualquer um que se intrometa na minha fortuna morrerá. Não. Matar só trata os sintomas, não a causa raiz. Quando as sementes do desastre forem plantadas, o caos surgirá no futuro. Yaiko balançou a cabeça. Conquistar a Terra da Chuva era apenas um passo. Olhando para o futuro, eles pretendiam se aliar a Konoha em segredo, então não podiam se dar ao luxo de cometer erros. Então o que você sugere? Kakuzu, ciente de que não estava no comando, suspirou e desistiu. A simples ideia de adiar o dia em que poderia contar seu dinheiro lhe doía o coração. O que você acha dos restos da Terra da Chuva? Os olhos de Nagato brilharam com uma ideia repentina. Ele havia pensado em um alvo promissor. Boa ideia, disse Non, com a expressão se iluminando. Ela ainda acreditava que Nagato tinha um talento especial para estratégias inteligentes. Eles têm o mais forte senso de lealdade à Terra da Chuva. Ela continuou. A força deles não deve ser subestimada. Se não houver interferência externa, eles jamais conseguirão derrotar aqueles ninjas errantes. Só precisamos encontrar a oportunidade certa para intervir, e poderemos derrotá-los com facilidade. Em questão de momentos, Non formou o começo de um plano em sua mente. Conte-nos mais, disse Yaiko, inclinando-se para frente com interesse. Os 3 eram da Terra da Chuva, e lutar ao lado de seus compatriotas parecia o curso natural da ação. Enquanto 4 pares de olhos se fixavam nela, Non respirou fundo, organizando seus pensamentos. Os ninjas errantes veem os ninjas da Terra da Chuva como uma grande ameaça, ela começou. Escaramuças entre os dois lados acontecem com frequência. Suspeito que não demorará muito para que uma grande batalha comece. Quando isso acontecer, ajudaremos os ninjas da Terra da Chuva a escapar. Isso não seria visto como um ato de salvar vidas? E como vocês são do mesmo país, eles os aceitarão facilmente. Isso não tornaria essa força praticamente nossa? O plano de Non se concentrava em resgatá-los em vez da vitória total, uma estratégia que explorava a natureza humana. Oferecer ajuda em momentos de extrema necessidade teria um impacto mais profundo do que simplesmente oferecer apoio quando as coisas estivessem estáveis. Mas isso vai levar a muitas mortes, disse Kakuzu em tom de zombaria, seu olhar passando rapidamente entre os outros. Embora pudesse facilmente dominá-los, isso não o impedia de menosprezar o idealismo deles. Às vezes, sacrifícios são necessários, respondeu Nagato com um tom comedido, encontrando o olhar de Kakuzu. Não somos exatamente filantropos, somos. Suas palavras carregavam um significado complexo enquanto ele lançava um olhar penetrante para Kakuzu. Ele realmente acha que somos crianças? Haha, você tem razão, respondeu Kakuzu, sentindo uma pontada de desconforto sob o olhar de Nagato. Ele forçou um sorriso irônico. Então está resolvido. Deixa a coleta de informações para você, declarou Yaiko, dando a palavra final. Questões profissionais eram melhor deixadas para os profissionais. Deixe comigo, concordou Non prontamente. Isso estava dentro da sua área de atuação. Com o tópico principal concluído, o grupo finalmente teve tempo para relaxar e colocar o papo em dia. Non contou suas experiências ao longo dos anos, cada história mais angustiante que a anterior. Seus relatos faziam os corações deles dispararem. Era como se ela estivesse dançando em uma corda bamba, onde qualquer passo em falso significaria morte certa. O fato de ela estar viva e diante de Nagato era nada menos que um milagre. Não foi surpresa que Jiraiya tenha falado muito bem dela. Eu sempre estarei aqui para você agora, disse Nagato suavemente, com o coração doendo pelo que ela havia suportado. Aquilo era muito mais perigoso do que qualquer missão que ela já havia empreendido na Ambu.
Tudo isso é passado. Estou bem agora, Non o tranquilizou com um sorriso. Ela também passará anos se preocupando com a segurança de Nagato. Agora que estavam reunidos na Terra da Chuva, era uma alegria inesperada. Não seja sentimental. Considere isso o fim dos tempos amargos, disse Conan, enxugando os olhos avermelhados. Comparada a de Non, sua vida tinha sido de luxo. Hoje é um bom dia. Vamos todos ficar felizes, disse Yaiko, quebrando o clima sombrio. Por que não inventamos um nome para o nosso time? Claro, vamos escolher algo ousado, disse Conan, com a mente girando enquanto tentava ter ideias. Por que não usamos o nome do nosso antigo time? Ela sugeriu, sem sucesso. Não é uma boa ideia usar o nome antigo, ele vai nos entregar, objetou Yaiko, cauteloso como sempre. Há tantos nomes de pessoas relacionadas a bordo no mundo. Como isso nos entregaria? Argumentou Conan, ainda não convencido. É melhor prevenir do que remediar, insistiu Yaiko. Que tal nos chamarmos Akatsuki? Sugeriu Nagato. Simboliza o amanhecer e o romper do dia, um novo começo e um futuro brilhante. Restauraremos a paz na Terra da Chuva. Os outros ficaram em silêncio, considerando suas palavras. O conhecimento que Nagato adquirira através dos muitos livros que lera estava dando resultado. Não é uma moral ruim, disse Kakuzu, genuinamente aprovando. Ele não teria querido participar se tivessem usado o nome Bordo. Só de pensar em Kawakaze, seus dentes coçavam. Parece bom. Eu gosto disso. Vamos com isso. O nome Akatsuki foi aprovado por unanimidade. Naquela pequena e decadente casa nasceu a organização Akatsuki. Capítulo 345. A inteligência é muito precisa. À noite, no topo de uma montanha, Yaiko observou o grande grupo de ninjas errantes se aproximando lentamente do acampamento base dos remanescentes da Terra da Chuva. Sua excitação mal conseguia ser contida em suas palavras. Depois de tantos dias de espera, a oportunidade finalmente havia chegado. Isso também se deve à organização frouxa deles, acrescentou Non. Ninjas errantes são sempre apenas ninjas errantes, disse Non, com um tom nada satisfeito. Em uma vila ninja de verdade, tais desdobramentos de combate confidenciais jamais teriam sido tão facilmente expostos. De qualquer forma, tudo isso é graças a você. Yaiko observava atentamente cada movimento do ninja errante, com um foco inabalável. Já que é uma conquista tão grande, com o que vocês vão nos recompensar? Perguntou Conan casualmente, girando uma flor de papel nas mãos. Ela era a mais despreocupada do grupo. Como líder, Yaiko tinha a palavra final, e ninguém o questionava. O único que poderia ter seu posto, Kakuzu, simplesmente guardou seus pensamentos para si. O que você acha de eu dar o prêmio ao Nagato? Yaiko se virou para Nagato com um sorriso travesso. Estou dentro, Conan respondeu imediatamente, fazendo jus ao seu papel de encrenqueira número 1 do grupo. Você ao menos me perguntou se eu quero, murmurou Nagato, revirando os olhos, irritado. Não parecia a hora para brincadeiras. O quê? Você está infeliz com isso? O rosto de Non escureceu com o comentário. Se Nagato ousasse dizer que não estava feliz, ele poderia enfrentar a ira dela. Não, concordo plenamente, disse Nagato rapidamente, admitindo a derrota. Lidar com mulheres e crianças, pensou ele, era sempre complicado. É mais ou menos isso. Non assentiu com satisfação, um leve sorriso aparecendo nos cantos de sua boca. Não divaguem, interrompeu Kakuzu, claramente desinteressado na brincadeira. Quando vamos agir? Se chegarmos tarde demais, pode não sobrar ninguém. Espere um pouco, respondeu Yaiko. Partiremos em 15 minutos. Qual o sentido de tê-lo se não duram nem um quarto de hora? Acrescentou Yaiko com um tom áspero. Ele não tinha interesse em recrutar fracotes, só elites serviriam. Certo, disse Nagato com um aceno de cabeça. O grupo ficou em silêncio, observando os acontecimentos se desenrolarem lá embaixo. Não demorou muito para que os ninjas errantes desmantelassem com sucesso os remanescentes das emboscadas da Terra da Chuva. O ar da noite irrompeu com o som de uma explosão, seguido por gritos e armas em choque. Os dois lados estavam oficialmente em combate. Começou, murmurou Yaiko com a expressão séria. Ele esperava que os remanescentes conseguissem resistir tempo suficiente para que pudessem intervir. A diferença de forças é óbvia, e eles estão perdendo terreno, observou Nagato. Ele conseguia sentir o fluxo da batalha claramente. Os remanescentes da Terra da Chuva estavam sendo subjugados. Já mais fracos em força, a emboscada só piorava a situação. Não há nada que possamos fazer sobre isso. A Terra da Chuva perdeu muitos de seus membros da elite durante a Guerra Civil. É raro que eles tenham conseguido conter uma força externa por tanto tempo. Non, que havia passado anos como espião, era bem informado sobre o mundo exterior. Isso é bom. Os que restam são pelo menos um pouco capazes, disse Kakuzu, suas pupilas verdes brilhando ameaçadoramente na escuridão. O brilho sinistro o deixava particularmente perturbado. Ele esperava aumentar sua coleção de bons corações esta noite. 15 minutos se passaram rapidamente, enquanto sons de gritos e lâminas colidindo ainda ecoavam pela noite. Vamos, ordenou Yaiko, acenando com a mão antes de saltar do pico, indo direto para a briga. Kakuzu o seguia de perto, com uma ansiedade evidente. Ele transbordava de frustração e estava pronto para desabafar sobre os inimigos. Se conseguisse derrotar alguns ninjas com recompensas por suas cabeças, seria ainda mais gratificante. Espere por mim, disse Conan, abrindo suas asas de papel. Com um salto gracioso, ela alçou o voo e a seguiu. Vamos também, não assentiu, e ela e Nagato começaram a descer. A jornada até o campo de batalha não foi curta, mas a habilidade de voar de Conan permitiu que ela chegasse primeiro. Ao se aproximar, ela viu vários ninjas de Ami cercados por ninjas errantes. Seus olhos estavam cheios de desespero, convencidos de que haviam chegado ao fim. No momento em que o aço frio de uma kunai estava prestes a cortar suas gargantas, uma voz feminina aguda soou de cima. Derramar o sangue do meu povo na Terra da Chuva? Você está pedindo a morte.
As palavras de Conan foram dramáticas, e sua raiva visivelmente deixou seu rosto vermelho. Sem hesitar, ela bateu as asas, liberando uma torrente de sembon de papel que choveu sobre o ninja errante. Esses ninjas, quase no nível de Chunin, não eram páreo para Conan. Em instantes, foram perfurados, seus corpos parecendo ouriços devido ao ataque de suas armas de papel. Obrigada, disseram vários Ami ninjas sobreviventes, a gratidão evidente enquanto olhavam para ela. Sigam-me. Precisamos ajudar os outros, Conan instruiu secamente, sem perder tempo antes de conduzi-los em direção a outro foco de conflito. Explosões irrompiam por onde ela passava, um sinal claro de que ela havia começado a lutar seriamente. Quando Yaiko chegou ao local, imediatamente olhou na direção de Conan. Após um momento de reflexão, decidiu segui-la. Apesar da capacidade dela, ele não conseguia se livrar da preocupação de que se algo acontecesse com ela, se arrependeria para sempre. Depois que Yaiko se juntou a Conan, os dois trabalharam juntos perfeitamente, com uma coordenação tão fluida quanto a de um peixe na água. O equipamento ninja de papel de Conan voava em todas as direções, cortando os inimigos com precisão, enquanto Yaiko, armado com sua lâmina d'água, se movia como ceifador no meio da multidão. Os ninjas errantes, meros lacaios, não tinham chance. Existiam apenas para serem massacrados. Os ninjas Ami resgatados, inspirados por seus salvadores, seguiam de perto, com um ânimo elevado como se estivessem energizados pela adrenalina. Eles coletavam alegremente as cabeças de seus inimigos após o caos. No entanto, a fúria da dupla logo atraiu a atenção de ninjas errantes de alto escalão. Vários nin se moveram para cercá-los, conseguindo diminuir seu ímpeto. Ainda assim, foi apenas uma distração temporária. Os nin não chegaram nem perto de matar Yaiko ou Conan. Em outro lugar, Kakuzu atacava com uma demonstração aterrorizante de poder. Seu corpo, coberto por linhas negras e afiadas, exalava uma aura de pavor. Até mesmo os ninjas de Ami que ele havia salvado tremeram de medo ao vê-lo. Por mais gratos que estivessem, não desejavam nada além de ficar longe da presença ameaçadora de Kakuzu. Depois de massacrar dezenas de ninjas errantes, Kakuzu finalmente avistou um alvo digno de sua atenção. Um nin com força suficiente para despertar seu interesse. Eu vou levar seu coração, ele disse friamente, notando que o nin não era do elemento água, o que o tornava um candidato adequado para suas necessidades. Kakuzu precisou de menos de 3 trocas para reivindicar seu prêmio. O coração do nin tornou-se seu troféu. Sem hesitar, Kakuzu desferiu seu próximo ataque. Liberação de fogo. Fúria cauterizante, declarou ele, enviando uma onda massiva de chamas em direção a um grupo de ninjas errantes. O fogo se espalhou como um mar, engolfando aqueles que não conseguiam escapar. Seus gritos ecoaram brevemente antes que o silêncio retornasse. Isso é bom, murmurou Kakuzu, com satisfação evidente em seu tom ao sentir suas forças parcialmente restauradas. Sem sequer olhar para o ninja Ami que havia salvado, ele mergulhou de volta nas fileiras de ninjas errantes, deleitando-se com a carnificina. Em nítido contraste, Nagato e Non se moviam com calma e precisão. Chakra verde brilhava em suas mãos enquanto trabalhavam. Não havia gritos de dor, nem demonstrações grotescas. Por onde passavam, o silêncio reinava, e corpos eram deixados sem vida em seu rastro. Ataquem conosco, instruiu Nagato aos ninjas de Ami que haviam salvado, conduzindo-os em direção à posição de Yaiko. O objetivo deles não era um massacre em massa, mas sim resgatar seu povo e escapar. Eles sabiam que uma vitória absoluta naquela batalha poderia ter consequências políticas e estratégicas. Quando 5 membros da Akatsuki finalmente se reagruparam, a pressão sobre os nin que sitiavam Yaiko e Conan se multiplicou. Essas pessoas são ridiculamente fortes, murmurou um ninja errante, cambaleando para trás após ser atingido por Yaiko. Droga, o ataque estava indo tão bem, mas eles arruinaram tudo, praguejou outro, frustrado. Mantenha o foco e destrua-os, latiu um ninja errante mais teimoso, alheio à piora da situação. Se Yaiko e sua equipe não estivessem se segurando, já estariam mortos. Bloqueando o ataque do ninja errante mais uma vez, Yaiko e os outros trocaram um olhar. Recuem rápido, não podemos mais contê-los. Yaiko foi atingido no abdômen por uma kunai voadora, forçando-o a se agachar no meio do caminho. Vai, ele disse. Nagato agarrou Yaiko e, gritando para o ninja da chuva atrás deles, começou a recuar. A essa altura, sua mão já estava pressionada contra o ferimento de Yaiko. Eu vou segurá-los, declarou Kakuzu, fingindo lançar um jutsu de liberação de água em larga escala para criar uma barreira entre os dois lados. Quando o ninja errante tentou persegui-los, o grupo já havia desaparecido. No final, o ataque noturno não conseguiu eliminar completamente os remanescentes da Terra da Chuva. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 346. Sob a liderança de Nagato, um grande grupo de pessoas invadiu o território de alguém sem saber. Ao eliminar a pequena força que o guardava, eles finalmente garantiram um lugar temporário para chamar de lar. Fique quieto, eu vou te curar primeiro. Nagato empurrou os corpos ao seu redor para o lado e imobilizou Yaiko no chão. Yaiko, pálido e fraco, continuava sangrando até então. Quem sabe quanta canja de galinha ele vai precisar para recuperar as forças. Estou bem, vá tratar dos outros primeiro, disse Yaiko, interpretando seu papel de forma convincente. Apesar da aparência enfraquecida, sua voz era clara e firme. Meu senhor, você deve tratá-lo primeiro, sugeriu um dos Ami ninjas que estavam presentes. Estamos bem, acrescentou outro. O ninja Ami ainda tinha um pouco de consciência. Ver Yaiko em um estado tão lamentável o comoveu profundamente, quase o suficiente para se curvar diante dele na mesma hora. Este é um Buda vivo reencarnado. Tudo bem, só me dê um momento, disse Nagato. Minha amiga aqui também é uma ninja médica, ela pode ajudar com isso. Ele piscou rapidamente para Non antes de voltar a atenção para Yaiko. Um suave brilho verde emanava de suas mãos enquanto os ferimentos de Yaiko começavam a cicatrizar lentamente. Se eu não cumprir esta missão, todo esse sangue que derramei será em vão, Yaiko murmurou com um sorriso irônico. O segredo é manter o foco.
Foi ideia sua, respondeu Nagato com um sorriso irônico despreocupado. Mesmo que fosse só um pouco de sangue, e se piorasse? Enquanto os dois conversavam, Non organizou eficientemente o Ami Ninja. Primeiro os feridos graves, depois os feridos leves ela instruiu, garantindo que os feridos fossem tratados de forma ordenada. Que espetáculo, murmurou Kakuzu de seu lugar no canto, isolado do grupo. O que você está resmungando? Fale baixo, disse Conan ao aparecer ao lado dele e se sentar. Garotinha, resmungou Kakuzu, lançando um breve olhar para Conan antes de desviar o olhar. Os dois inimigos ociosos sentaram-se juntos, discutindo baixinho. Curiosamente, era uma distração agradável em meio ao caos. Em pouco tempo, Yaiko conseguiu andar normalmente embora seu rosto permanecesse um pouco pálido. Nagato e Non trabalharam incansavelmente, e seus esforços combinados aumentaram significativamente a eficiência no tratamento dos feridos. No meio da noite, todos os que puderam ser salvos já haviam sido devidamente tratados. Alguns indivíduos gravemente feridos estavam além de qualquer possibilidade de socorro, mas a maioria dos Ami Ninja sobreviveu. Nagato e Non, tendo consumido tantas pílulas de ração militar que ficaram completamente exaustos, mal conseguiam ficar de pé. Nesse momento, os dois indivíduos ociosos finalmente se tornaram úteis. Kakuzu agarrou Nagato pelo braço e Conan apoiou Non. Descansem todos em paz e discutiremos tudo quando se recuperarem, disse Yaiko, ainda mantendo a fachada de fraqueza. O futuro da nossa terra da chuva está em suas mãos. Depois de dizer essas palavras, Yaiko, a pessoa ferida, começou a levar os outros para longe, como se estivesse se preparando para ir embora. Espere. Eles não tinham dado mais do que 2 passos quando uma voz os chamou atrás. Yaiko e Nagato trocaram um olhar. Aquele era o momento que tanto esperavam. Há mais alguma coisa? Yaiko perguntou, virando-se lentamente, sua postura fingindo fragilidade. Não tive a oportunidade de agradecer a todos por salvarem minha vida esta noite. O ninja Ami, com o braço numa tipóia, falou com genuína gratidão. Ele não conseguia se livrar da sensação de que aquelas pessoas eram desconhecidas. Vocês também são ninjas da Terra da Chuva? De nada. Só fizemos o que podíamos, disse Yaiko com um leve sorriso. Mas nós 4 não somos todos ninjas de Ami. Ele é apenas um aliado. Ele gesticulou para Nagato, Non e Conan, depois apontou para Kakuzu quando mencionou seu aliado. Éramos apenas crianças quando Lord Ans foi morto, continuou Yaiko, deixando suas palavras pairarem no ar, enfatizando a importância do nome. A menção do Sr. Ans provocou a reação esperada. Oh, Lord Ans. O ninja Ami suspirou profundamente com a expressão repleta de nostalgia. Se Ans tivesse sobrevivido, a Terra da Chuva não teria caído em tamanho caos. Vocês também não tiveram vida fácil, ele acrescentou, com a voz cheia de empatia. Yaiko assentiu com um tom sombrio. Sim, todos nós ficamos órfãos por causa da guerra. Não tivemos escolha a não ser fugir para a Terra da Grama. Por sorte, encontramos um caçador de recompensas lá. Ele nos apoiou e nos ensinou tudo o que sabemos. Mas agora que ele se foi, pensamos em voltar e dar uma olhada. Ele fez uma pausa e acrescentou. Inesperadamente esbarramos em você. Se não estivesse usando o protetor de testa Ami Ninja, poderíamos ter apenas observado de longe. Yaiko deu um sorriso fraco e amargo enquanto falava, deixando o peso de suas memórias tristes pairar no ar. Protetor de testa. O ninja Ami tocou o que estava pendurado em seu pescoço, com um sorriso amargo. Esta é a nossa raiz. Hoje à noite, o mundo ninja quase perdeu outro Ami Ninja. Para onde vocês pretendem ir agora? Voltar a ser caçadores de recompensas? Recompondo-se, o ninja Ami finalmente pôs mãos à obra. Sua guarda estava agora no nível mais baixo em relação a Yaiko e seu grupo. A performance que haviam apresentado antes fora convincente, e a história de Yaiko se sustentava bem. Sim, temos que nos sustentar de alguma forma, respondeu Yaiko, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nosso país está em tal estado. Como vocês conseguem suportar ir embora? Pressionou o ninja Ami. As pessoas não têm nada para comer e nem roupas para se aquecer. Estão sendo intimidadas por forças estrangeiras. E a situação não está nem metade da de quando Lord Ans estava aqui. Ele ficou cada vez mais agitado, seu tom de voz aumentando a cada palavra. Mas o que podemos fazer se ficarmos? Perguntou Yaiko. Mesmo durante o reinado de Ans, a Terra da Chuva não estava muito melhor. Junte-se a nós para trazer paz à Terra da Chuva, instou o ninja Ami. Dessa forma, o espírito do Lord Ans na Terra Pura também será gratificado. Estava claro que esse homem era um admirador devoto de Ans da Salamandra. Receio que não sejamos competentes o suficiente, disse Yaiko humildemente, testando cuidadosamente o terreno. Além disso, seu capitão concorda que nos juntemos a nós? Lord Murakami caiu em batalha, respondeu o ninja Ami. Eu sou o capitão agora e darei as ordens que achar melhor. A questão da competência foi completamente descartada. Aos seus olhos, se alguém fosse incompetente, era praticamente inútil de qualquer maneira. Esqueça, não gostamos de ser constrangidos. Conan interrompeu de repente, com um tom áspero. Seu comentário direto irritou o ninja Ami, que notara um lampejo de interesse no rosto de Yaiko. Esse lampejo lhe dera esperança de que aqueles estranhos ainda pudessem sentir uma conexão com a Terra da Chuva. Sem restrições. Você será livre para fazer o que quiser no futuro, insistiu ele. Sei que não sou competente e que esta posição de líder é apenas temporária. Jovem amigo, contanto que você consiga convencer os outros e nos liderar na restauração da Terra da Chuva, que diferença faz se você assumir a posição de líder? Com isso, alguém atrás dele puxou seu braço, mas ele os dispensou com raiva. Não me puxe. Não podemos vencer aqueles ninjas errantes sozinhos. Eles são cidadãos da minha Terra da Chuva e salvaram nossas vidas. Por que não posso oferecer a posição de líder? Ele deu um tapa na mão da pessoa atrás dele, suas palavras eram sinceras e sinceras. Nunca vi um idiota como aquele, murmurou Kakuzu, revirando os olhos. Ele realmente não conseguia compreender a ingenuidade daquele homem.
Esqueçam o líder ou não, declarou Yaiko com a expressão séria. Prometemos ficar. Pelo futuro da Terra da Chuva, vamos trabalhar juntos. Seu tom era resoluto, e o peso de sua decisão era evidente. Ótimo, bem-vindos a bordo, disse o Homem Ninja com entusiasmo palpável. Como em tudo havia dois lados nessa decisão, alguns estavam felizes, outros não. Mas para Yaiko nada disso importava. A cena havia terminado perfeitamente, exatamente como ele pretendia. Capítulo 347. Antes que percebessem, vários meses se passaram desde que Nagato e os outros haviam partido. A vida em Konoha permanecia pacífica e tranquila. O clã Ataque, embora um pouco menos animado, parecia estar se adaptando à mudança. De vez em quando, as conversas ainda se voltavam para Yaiko e os outros. Ouvi dizer que Nagato e os outros estão se saindo bem na Terra da Chuva, comentou Sakumo de repente durante o jantar. Ele não estava curioso para obter informações, mas rumores chegaram até ele sobre uma nova força surgindo na Terra da Chuva. Liderada por um grupo de jovens, essa força estava ganhando poder rapidamente, expandindo sua influência e rompendo a instável situação atual da região. Sem pensar muito, ele já podia adivinhar que se tratava de Nagato e seus companheiros. Está tudo bem, respondeu Kawakaze com um sorriso despreocupado, tomando um gole de saquê. Só um pouco aceitável. Como assim, está tudo bem? Sensei, por favor, nos diga. Os olhos de Minato brilharam de curiosidade. Ele estava ansioso para ouvir algo interessante, pois sentia muita falta dos seus irmãos e irmãs mais novos. Se Kawakaze não tivesse proibido, ele já poderia ter corrido para a Terra da Chuva para se juntar ao grupo de Nagato. Não há nada para contar, não vale a pena mencionar, disse Kawakaze com um tom ainda despreocupado. Se você realmente quer saber, pergunte à esposa do seu sensei. Apesar da atitude desdenhosa, um leve traço de orgulho traiu. Pai, você parece que quer levar uma surra, disse Jinji implacavelmente, lançando um olhar penetrante para o pai. Sua postura era fria, mas sua satisfação era evidente. Haha, o pequeno Jinji está certo. Sakumo caiu na gargalhada com o comentário de Jinji, e ver Kawakaze congelar no meio de um gole de sua bebida só o fez rir ainda mais. Seu pirralho. Kawakaze não sabia se ria ou se chorava. Desde quando um filho zomba abertamente do próprio pai? Tio, não há mal nenhum em rir quando você está orgulhoso, Kakashi interrompeu lentamente, arruinando completamente a tentativa de Kawakaze de manter a calma. A esposa do sensei Minato provocou, segurando o riso enquanto se virava para Tsunade. Eles formaram uma organização chamada Akatsuki, começou Tsunade com um tom calmo. O significado não é ruim. Ela pegou o copo de saquê à sua frente e tomou um longo gole antes de continuar. Primeiro, eles subjugaram os remanescentes dos ninjazami. Depois, começaram a absorver forças armadas menores. Agora, eles se tornaram uma das duas maiores potências da Terra da Chuva. Ela fez uma breve pausa, pousando a xícara. Não vai demorar muito para que a Terra da Chuva caia nas mãos deles. Com apenas algumas palavras, Tsunade resumiu as realizações do trio. Ao ouvi-la, Minato sentiu seu sangue ferver de excitação, lamentando apenas não estar ali para lutar ao lado de seus irmãos e irmãs mais novos. Muito bem, eu sabia que eles conseguiriam, disse Minato, cerrando os punhos de entusiasmo. Eles devem fazer um grande movimento em breve, acrescentou Tsunade, revelando um pouco mais de informação. Embora fosse apenas uma inferência sua, estava notavelmente próxima da verdade. Relatórios de inteligência indicavam que a organização Akatsuki havia comprado recentemente grandes quantidades de armas e medicamentos. Esta é a ofensiva geral final? Por que eu não vou ajudar? Perguntou Minato ansiosamente, virando-se para Tsunade com uma expressão quase suplicante. Ele sabia que se ela aprovasse, Kawakaze não teria escolha a não ser ceder. Nem pense nisso. Fique em Konoha, Kawakaze interrompeu firmemente antes que Tsunade pudesse responder, apagando imediatamente o entusiasmo de Minato. Se você for, Navaki conseguirá ficar? Se vocês dois forem, não correrão o risco de se expor? Não tomem os outros por tolos. Ele percebeu diretamente as intenções de Minato. Podemos nos disfarçar, argumentou Minato sem vontade de desistir. Ele estava até disposto a convencer Navaki a interpretar o papel de mulher novamente, se isso significasse que eles poderiam ir. Os desejos de Navaki não eram exatamente uma prioridade neste plano. Nem pense nisso, disse Tsunade, rejeitando a ideia por completo. Tudo o que podemos fazer é confiar neles. Ela suavizou um pouco o tom de voz e prometeu, te aviso quando tiver boas notícias. Embora ela não enviasse ninguém para ajudar, ela secretamente providenciou que Nagato e os outros comprassem uma quantidade significativa de suprimentos de baixo custo. Tudo bem, murmurou Minato, sua excitação se dissipando instantaneamente. Ele parecia um melão congelado, seus olhos antes brilhantes agora opacos e abatidos. Fiquem em Konoha e esperem por boas notícias, disse Sakumo, tranquilizando-os. Nagato e os outros ficarão bem. Depois de ver a força de Nagato, tenho plena confiança nele. Não há mais ninguém na Terra da Chuva formidável o suficiente para detê-los. Entendo, tio, respondeu Minato, apático. Embora parecesse aceitar a situação, seus pensamentos já haviam se perdido em algum lugar distante. Terra da Chuva. Uma tenda bem iluminada abrigava um grupo de pessoas em profunda discussão. No centro da sala havia um mapa da Terra da Chuva, dividido por uma linha vermelha em negrito. No lado esquerdo estava escrito o caractere para fluxo, e no lado direito o caractere para amanhecer. Olhando atentamente ficava claro que o território de amanhecer havia se tornado um pouco maior que o de fluxo. Nos últimos meses a organização Akatsuki expandiu-se rapidamente, recrutando membros a uma velocidade sem precedentes. Em resposta, os ninjas errantes, sentindo-se ameaçados, começaram a anexar as forças vizinhas. O resultado foi que a Terra da Chuva estava agora dominada por essas duas facções.
A paz parecia mais próxima do que nunca. As armas e os remédios foram distribuídos, e Aiko, sentado à cabeceira da mesa, perguntou, dirigindo seu olhar para Kakuzu. Nos últimos meses, Aiko havia se consolidado como líder indiscutível da organização Akatsuki. Sua posição agora era inabalável. Cada um recebeu sua parte e respondeu Kakuzu secamente, com um tom áspero e uma expressão sombria. A rápida expansão da organização trouxe consigo custos altíssimos em armas e medicamentos. Esses gastos irritaram Kakuzu, que trabalhou incansavelmente para construir suas reservas, apenas para vê-las minguar a cada passo. Que bom, respondeu Aiko calmamente, sem se importar com o comportamento azedo de Kakuzu. Ele sabia muito bem que tipos mesquinhos como Kakuzu eram previsíveis. Os ninjas errantes fizeram algum movimento novo recentemente? Aiko se virou para Non, agora chefe da inteligência. Depois da última batalha, eles ficaram mais cautelosos, relatou Non. Eles estão em alerta máximo agora, então abordá-los furtivamente será muito mais difícil. A organização Akatsuki havia emboscado os ninjas errantes pouco tempo antes, desferindo um golpe decisivo. A vitória fora significativa, mas também forçar o inimigo a se adaptar. Se não conseguirmos pegá-los de surpresa, lutaremos de frente. Do que eles têm medo? Daiki Nakamura, agora liderando as antigas forças Ami Ninja, falou com confiança. Ele havia sido um dos que convenceram Aiko e os outros a permanecerem na Terra da Chuva e se tornará mais ousado após seus sucessos recentes. Você tem razão. Podemos derrotá-los em uma batalha frontal, acrescentou Ishii Nagashima. Um formidável Genin com técnicas de liberação de terra, Ishii havia sido selecionado para liderar as forças recém-recrutadas. Se não fosse pelo talento de Aiko para reconhecer potenciais, Kakuzu poderia ter tentado conquistar o coração de Ishii. É bom ter confiança, mas ainda assim não podemos ser descuidados, interrompeu Aiko. Estrategicamente precisamos desafiar o inimigo, taticamente precisamos prestar atenção nele. Com o tempo a presença dominante de Aiko se fortaleceu. Seus discursos, agora repletos de retórica e convicção, inspiravam aqueles ao seu redor. Que exibicionista, Konan murmurou baixinho. No entanto, apesar da provocação, ela se sentiu atraída pelo carisma que Aiko exalava. A próxima batalha será difícil, continuou Aiko com um tom sério. Precisamos estar atentos. Mantenham o plano original e cuidem do seu próprio povo. Não quero ver ninguém vacilar em um momento crítico. Depois desta batalha, todos vocês serão heróis. Ele bateu no braço da cadeira, sua paixão e determinação eram evidentes. A paz da Terra da Chuva está ao nosso alcance. Meses de esforço incansável os levaram a este momento. A vitória estava finalmente ao alcance. A vitória estava ao alcance deles. Capítulo 348. As reuniões já terminaram? Antes que os outros pudessem responder, Nagato abriu a cortina e entrou. Sua chegada repentina foi um pouco decepcionante. Terminado. Você cuidou dos feridos da sua parte? Perguntou Aiko, coçando a cabeça desajeitadamente. O timing de Nagato foi impecável, quase como se orquestrado. Nagato realmente tinha o dom de aparecer na hora certa. Será que ele não poderia ter esperado até Aiko terminar de animar o time com um incentivo e pintar um panorama otimista do futuro? Bem, todos eles já foram devidamente resolvidos, respondeu Nagato com um aceno de cabeça. Ele era responsável por gerenciar os ninjas médicos e a logística, o que o mantinha afastado da reunião. Cuidar de ninjas feridos não lhe dava tempo para discussões e, além disso, ele não tinha muito a contribuir para a reunião. Certo, todos podem ir agora, anunciou Aiko. A interrupção de Nagato o deixou sem vontade de continuar. Os pontos-chave já haviam sido abordados e o resultado daquela batalha já estava decidido há muito tempo. A única variável restante era a quantidade de esforço que os 5 precisariam exercer. Sim, Sr. Aiko reconheceram os líderes antes de saírem, deixando apenas Aiko, Konan, Nagato e os outros na tenda. Lorde Aiko, você está se tornando cada vez mais impressionante, provocou Konan enquanto se espreguiçava em tom descontraído. Embora Aiko liderasse em público dentro do círculo deles, ele era simplesmente Aiko sem títulos, sem pretensões. Lady Konan é muito gentil, respondeu Aiko, curvando-se levemente com seriedade exagerada. Quando você me dará um cargo oficial importante? Perguntou Konan, com um ar brincalhão. Ela não estava no comando de nada por escolha própria e não por necessidade. Despreocupada e confiante, ninguém ousava subestimá-la. Isso é fácil, disse Aiko com um sorriso irônico. O que você acha de eu te tornar a esposa do líder? Ele se aproximou e sentou-se no assento vazio ao lado dela, claramente gostando de virar o jogo. Droga, você não está falando sério, retrucou Konan, com as bochechas levemente vermelhas. Apesar da compostura habitual, ela não conseguia se igualar a ele quando se tratava de provocações. A esposa do líder. Essa é uma posição muito importante, não interrompeu, fingindo choque enquanto provocava Konan ainda mais. Nagato sentou-se ao lado dela, sorrindo suavemente. Apesar do poder que detinham, a camaradagem entre eles não havia mudado. Tudo entre eles permanecia como sempre. Vocês estão todos metidos nisso. Estou ignorando vocês. Vamos ao que interessa. Estou ansiosa para voltar para a cama, disse Konan, dando uma desculpa esfarrapada enquanto encolhia o pescoço, tentando desviar o assunto da conversa. Mas não iria deixá-la escapar tão facilmente. Se você é a esposa do líder, não deveria estar com ele? Provocou Non com uma expressão travessa. Você está com pressa? Ela acrescentou, e então caiu na gargalhada. Ha. Ah, pare de falar, exclamou Konan de repente, cobrindo o rosto com as mãos. Ela não sabia como responder, e um rubor intenso se espalhou de suas bochechas até o pescoço.
Você diz não, mas seu corpo é muito honesto, Kakuzu interrompeu, dando o golpe final com um sorriso malicioso. Para ele, a garota estava praticamente radiante de alegria por trás da sua expressão perturbada. Eu vou lutar com você até a morte. Conan disparou com a compostura abalada. Ela se levantou de um salto, punhos cerrados, pronta para atacar Kakuzu e dizer-lhe umas palavrinhas, ou talvez arranhar seu rosto. Tá bom, pare com isso. Yaiko interveio, envolvendo os braços em volta da cintura dela para contê-la. Sua expressão era a de um pacificador sofredor. Quando esse trabalho vai acabar? Pensou consigo mesmo. Você está apenas com raiva e frustrada, continuou Kakuzu, balançando a cabeça com um sorriso presunçoso, claramente gostando da reação dela. Me solta. Vou lutar com ele hoje, gritou Conan, contorcendo-se nos braços de Yaiko. Ela havia se acalmado um pouco, mas seu orgulho não a deixava recuar. Se Yaiko não a estivesse segurando com tanta força, ela já teria derrubado Kakuzu. Pare com isso. Ninguém vai te confundir com um mudo se você ficar quieto, disparou Nagato, lançando um olhar exasperado para Kakuzu. O homem mais velho podia ser mais velho comparado aos outros, mas isso não o impedia de aproveitar todas as oportunidades para provocar presunçosamente o mais jovem do grupo. Tudo bem, você é da família. Vou ficar quieto, Kakuzu cedeu, erguendo as mãos em sinal de rendição fingida. Apesar da bravata, ele sabia que não devia abusar da sorte com Nagato. Embora Kakuzu tivesse novamente 5 corações, ele não tinha ilusões de que conseguiria enfrentar Nagato. Com o tempo, passou a respeitar o poder avassalador que o homem possuía. Os olhos enigmáticos de Nagato traziam habilidades que pareciam desafiar a lógica, fazendo até mesmo as décadas de experiência de Kakuzu parecerem uma piada cruel. Naqueles momentos, Kakuzu se lembrou de uma dura verdade. Diante do talento absoluto, trabalho duro não é nada. Conan. Nagato chamou Conan, com um tom de voz carregado de reprovação. Era um raro momento de justiça. Pelo menos Kakuzu não levaria toda a culpa dessa vez. Onk. Conan soltou um som frustrado, bateu o pé e relutantemente retornou ao seu assento, claramente ainda furiosa. Ok, vamos ao que interessa, disse Yaiko, acalmando Conan brevemente antes de retomar o rumo da conversa. O resultado de amanhã está predeterminado, começou ele, com um tom calmo, porém resoluto. Mas ainda assim não podemos ser descuidados. Kakuzu, você pode ir com tudo amanhã. Conan e eu daremos apoio. Não, você e Nagato cuidarão dos cuidados médicos e trabalharão para limitar as baixas. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da sala para avaliar as reações. Então acrescentou, não somos salvadores. Uma vitória fácil muitas vezes não é lembrada, e muito menos provável que seja valorizada. A voz de Yaiko era contida, as palavras dirigidas apenas aos seus aliados mais próximos. Não que lhe faltasse compaixão, ele entendia o peso do sacrifício. Mas também acreditava que somente através das dificuldades o povo da Terra da Chuva poderia realmente valorizar aquilo pelo qual lutava. Sua estabilidade dependia da compreensão do custo da paz. Entendido, disse Kakuzu, torcendo o pescoço até ouvir um estalo. Seu olhar era firme e inabalável. Para ele, matar era uma tarefa rotineira, não muito diferente de avaliar se uma recompensa valia o esforço. Já organizei uma equipe de resgate, acrescentou Nagato. Seus preparativos haviam sido minuciosos, refletindo sua bondade inata. Se não pudesse lutar na linha de frente, se dedicaria integralmente a salvar vidas. Entendido, murmurou Conan, impaciente, quando os olhos de Yaiko se voltaram para ela, ainda fervendo de antes. Yaiko não se importou, sabia que o mau humor dela passaria. Enviamos batedores. Até agora tudo parece normal, relatou Non. Ela havia tomado medidas para se preparar com antecedência, garantindo que o inimigo fosse pego de surpresa. Embora um ataque surpresa completo fosse improvável, a estratégia deles ainda tinha grandes chances de sucesso. Muito bem. A batalha de amanhã decidirá tudo, disse Yaiko, acenando em aprovação. Quando chegar a hora, contaremos as boas novas ao sensei e aos outros. Ele já conseguia imaginar o sensei deles, Kawakaze, sorrindo de orgulho. Mesmo que não pudessem ver seu rosto, ouvir sua voz através da conexão de Katsuyu seria suficiente. Ótimo, responderam Nagato e Conan em uníssono. Já fazia muito tempo que não contatavam Kawakaze. Não que não sentissem falta dele, eles simplesmente queriam provar seu valor primeiro. Queriam mostrar a ele que seus 3 discípulos haviam conquistado algo significativo, que não o haviam decepcionado. Então nem se incomode em me ligar. Talvez eu não consiga me conter e não o repreenda, resmungou Kakuzu, com os olhos trêmulos enquanto cerrava os dentes. A simples menção de ataque Kawakaze lhe trouxe lembranças amargas de seu cativeiro, um capítulo sombrio que ele preferia deixar para trás. Ah, como se alguém se importasse se você aparecesse, retrucou Conan. Sua raiva anterior havia diminuído em grande parte, deixando-a livre para cutucar Kakuzu. Então, obrigado, respondeu Kakuzu, com um tom inexpressivo, claramente sem vontade de mais brincadeiras. Mencionar Kawakaze havia efetivamente esgotado sua paciência. Parem com isso. Vamos, disse Yaiko, interrompendo Conan antes que ela pudesse piorar a situação. Ele suspirou, esfregando a testa, exasperado, sentindo-se completamente impotente diante daquelas constantes palhaçadas. Os 5 saíram um por um, levando a reunião pré-batalha a uma conclusão satisfatória, ainda que não totalmente harmoniosa. Capítulo 349. No dia seguinte, antes do amanhecer, o exército da organização Akatsuki se reuniu com força total. A roda da história foi ligeiramente alterada pela influência de Kawakaze, mas algumas coisas permaneceram inalteradas. Yaiko estava na vanguarda, envolto em um longo manto negro com gola alta sem nuvens vermelhas. Atrás dele estendia-se o Mar Negro, uma visão imponente contra a luz fraca do amanhecer. Esta era a primeira versão do uniforme da organização Akatsuki, embora ninguém conseguisse se lembrar exatamente de quando ou como ele havia sido desenhado. Partida, Yaiko ordenou simplesmente.
Não houve discurso de mobilização ou pré-batalha. Suas palavras por si só foram suficientes para colocar o exército disciplinado em movimento. Eles entenderam o que aquela batalha significava. Ao final do dia, haveria apenas uma voz na terra da chuva. O vento assobiava entre as árvores enquanto o exército marchava com Yaiko e Conan no centro. Kakuzu liderava a vanguarda, enquanto Non e Nagato fechavam a retaguarda, cada um concentrado em suas respectivas tarefas. Senhor Kakuzu, estamos quase lá, disse Ishi Nagashima, nervoso, reunindo coragem para se aproximar do homem. Ele não conseguia se livrar do medo persistente que Kakuzu inspirava, sua presença era um lembrete gritante da difícil fuga que ele tivera da morte. Preparem-se para atacar, respondeu Kakuzu secamente, sem se dar ao trabalho de olhar para trás. Seus olhos aguçados já estavam fixos nas fortificações distantes dos ninjas errantes. Sim, senhor Kakuzu. Um coro baixo de reconhecimentos percorreu o grupo, e Ishii agarrou o cabo da lâmina com força, mantendo-se próximo de Kakuzu. A autoridade do homem fora forjada através do derramamento de sangue, e ninguém ousava vacilar sob seu comando. Minutos depois, aproximaram-se das fortificações inimigas. Àquela distância, a descoberta era inevitável. Apenas alguns segundos o separavam do olhar do inimigo. Faça isso, ordenou Kakuzu. Sem hesitar, ele avançou, os tentáculos negros em seus braços se retorcendo em extensões afiadas como lâminas. Eles atacaram, atingindo os 2 sentinelas empoleirados nas árvores. Os tentáculos afiados como navalhas perfuraram suas gargantas antes que pudessem emitir um único aviso. Os 2 corpos caíram silenciosamente no chão, mas a breve comoção acionou um sinalizador. O tiro de advertência do ninja errante elevou-se ao céu, brilhando com uma luz brilhante. Mate, gritou Ishi Nagashima quando a batalha começou, mas Kakuzu já havia desaparecido de sua vista, aprofundando-se na briga. Mais ao fundo, o grupo de Yaiko ouviu a comoção. Há uma luta pela frente, comentou Yaiko, saltando no ar e pousando no topo de uma árvore alta para ter uma visão melhor. Boas fortificações, comentou Conan, batendo suas asas de papel enquanto se juntava a ele. De seu ponto de vista elevado, eles podiam ver os inimigos saindo das fortificações para conter o ataque. As defesas eram eficazes, retardando significativamente seu avanço. Mas a determinação de Yaiko era inabalável. Esta batalha abriria caminho para sua visão da Terra da Chuva. É só algo bom. Observe-me, disse Yaiko com um sorriso misterioso, irradiando confiança. Conan não respondeu, em vez disso observou silenciosamente enquanto Yaiko calmamente enchia um copo com água. Liberação de água, onda de ruptura de água. As mãos de Yaiko se moveram rapidamente, formando uma série de selos complexos em apenas 2 segundos. Assim que os selos foram concluídos, uma onda concentrada de chakra se acumulou em sua boca. Estufando as bochechas, ele liberou um poderoso jato de água de alta pressão que se lançou para frente como uma lâmina. A coluna de água rasgou o ar com incrível velocidade e precisão, perfurando uma espessa parede de terra nas fortificações do ninja errante. Enquanto Yaiko girava a cabeça, o raio de água varreu o campo de batalha, destruindo as estruturas defensivas como se fossem feitas de papel. As fortificações ruíram sob a força bruta, reduzidas a escombros em instantes. Muito bem, rapaz, disse Conan, dando um tapinha no ombro de Yaiko com um olhar de aprovação. Ela sabia que Yaiko e Navaki estavam estudando liberação de água, mas não percebera que haviam progredido tanto. A demonstração a deixou atordoada, mas também triste. Quanto esforço invisível Yaiko havia investido nisso sem que ela percebesse. É tudo graças a você, Lady Conan, disse Yaiko, seu orgulho evidente enquanto ele brincava com ela. É isso mesmo. Sem mim, você não estaria aqui hoje, respondeu Conan com um ar irônico e superior, as narinas dilatando-se dramaticamente enquanto ela fingia arrogância. Yaiko não conseguiu se conter e caiu na gargalhada. Você não está sendo nada educado, hahaha. Conan, um pouco envergonhada, mudou rapidamente de tom e voltou a ficar séria. Ok, ainda precisamos dar apoio. Você está certo, concordou Yaiko, sua expressão se tornando focada enquanto ele olhava para o campo de batalha. O som do caos chegou até eles, gritos de pânico e pedidos de ajuda dos ninjas errantes. Ah, que tipo de ninjutsu é esse? Todos, abaixem-se. Depressa, salve-os. Os ninjas errantes estavam em completa desordem após a devastadora onda de água cortante de Yaiko. Atrás das fortificações destruídas, gritos de angústia ecoavam pelo ar, e membros desmembrados jaziam espalhados pelo chão encharcado de sangue, que se tornava cada vez mais vermelho. Foi o Lorde Yaiko quem tomou uma atitude. Todos, sigam-me. Daiki Nakamura olhou para trás, com admiração brilhando em seus olhos. Essa técnica de liberação de água era aterrorizante. Seu poder absoluto o deixava boquiaberto. Ele não conseguia nem começar a imaginar o que era. Poucos em Konoha, se é que algum, conheciam as técnicas proibidas de Tobirama. Cobrar. Os ninjas Ami restantes, encorajados pelo ataque, avançaram, ávidos por resolver antigas disputas. Com suas fortificações destruídas e Kakuzu liderando o ataque, Akatsuki rapidamente invadiu a fortaleza dos ninjas errantes. O que se seguiu foi o combate corpo a corpo mais sangrento que se possa imaginar. Levem os feridos embora e certifiquem-se de acabar com o inimigo, ordenou Non, movendo-se rapidamente com o esquadrão de resgate. Em qualquer batalha, as baixas eram inevitáveis, mas o esquadrão de resgate improvisado tinha um papel fundamental a desempenhar. Lembrem-se de estancar o sangramento com bandagens primeiro, acrescentou Nagato por trás, com a voz carregada de preocupação. Ele temia que alguns dos feridos pudessem sangrar até a morte antes de poderem ser resgatados.
Sim, senhor Nagato. O esquadrão de resgate se dividiu em duplas, atravessando o campo de batalha com maçãs. Carregavam seus companheiros feridos sem hesitar. Se encontrassem o ninja errante ainda vivo, não paravam para ajudar. Em vez disso, pisoteavam-no sem pensar duas vezes. Eles estão fazendo um ótimo trabalho, comentou Non com um sorriso, aproximando-se de Nagato. Ela não esperava que formassem uma equipe de resgate tão rápido. Não, o tempo de treinamento foi muito curto, respondeu Nagato, com o olhar fixo nas equipes de resgate que se moviam de um lado para o outro. Sua testa franziu ligeiramente. No futuro, eu te ajudo. Tudo vai ficar bem, disse Non suavemente. Não faça cara feia, isso não combina com você. Ela estendeu a mão e gentilmente alisou a testa dele. Certo, respondeu Nagato, olhando para ela. Ele estava prestes a dizer mais alguma coisa quando uma voz o interrompeu. Senhor Nagato, este não vai sobreviver, gritaram dois membros da equipe de resgate à distância. Qual é a situação? Vou dar uma olhada. Nagato correu, com Non seguindo logo atrás. Batimento cardíaco fraco, respiração fraca, estado crítico, diagnosticou Non após um rápido exame. Vamos. Nagato colocou uma mão no coração do homem ferido e a outra no membro decepado, concentrando seu chakra para estancar o sangramento. Murmurou Non enquanto se juntava a eles, suas mãos brilhando em verde enquanto ela trabalhava nos ferimentos. Chiado. O homem ferido engasgou e abriu os olhos brevemente antes que a dor o fizesse perder a consciência novamente. Certo, leve-o de volta. Eu seguirei em breve, instruiu Nagato enquanto recolhia as mãos, estabilizando a condição do homem. É uma pena que não possamos usar as balas, sussurrou Non depois que a equipe de resgate saiu com a maca. Vamos ter que nos esforçar mais. É a mesma coisa, disse Nagato com um sorriso amargo. Eles não podiam correr o risco de se expor, então invocar Katsuyu não era uma opção. Ele sabia que a bala poderia ter sido inestimável em uma batalha tão grande. Vamos deixá-los aqui e voltar, disse Non, com a voz carregada de pena pelos feridos. Apesar da compaixão, a missão deles tinha prioridade. Por enquanto, eles tinham feito tudo o que podiam. Vamos! Nagato lançou um último olhar demorado para o campo de batalha antes de se virar, indo embora sem olhar para trás. Capítulo 350. O flanco esquerdo está avançando como um ariete, mas o flanco direito está um pouco fraco. Yaiko observou o campo de batalha e percebeu que, embora a ofensiva esquerda avançasse com força, o progresso era dolorosamente lento. Aquele tal Kakuzu deve estar matando gente à torto e à direito, então é claro que não está indo rápido, comentou Conan. Embora não se desse bem com Kakuzu, ela não podia negar sua força. Por enquanto, ela sabia que não era páreo para ele. Provavelmente é isso, concordou Yaiko antes de acrescentar. Vamos primeiro para o flanco direito, depois nos encontramos no centro e atacamos juntos. Sem problemas, eu te levo lá, respondeu Conan. Antes que Yaiko pudesse reagir, ela se moveu para trás dele, passando os braços por baixo de suas axilas e o erguendo no ar. Voar é mais rápido que andar. Não solte, disse Yaiko, imperturbável com a manobra repentina. Não era a primeira vez que ela o carregava daquele jeito, e depois do choque inicial em missões anteriores, ele já havia se acostumado. Se eu soltar, você vai cair em pedaços. Conan balançou deliberadamente durante o voo, mas Yaiko nem se mexeu. Ali, jogue-me ali, ordenou Yaiko enquanto se aproximavam do campo de batalha. Vai! Conan desceu um pouco, então lançou Yaiko para frente com um movimento poderoso, adicionando um chute brincalhão em seu traseiro enquanto ele voava para frente. Yaiko, idiota! Tudo que você sabe fazer é se encostar em mim como se eu fosse um travesseiro. Liberação de água, espada cortante de água, Yaiko gritou, sacando uma kunai no ar e envolvendo-a com chakra de água. Aproveitando o impulso da queda, ele aterrissou com uma força tremenda. O impacto enviou uma onda de choque pelo chão. Vários ninjas errantes em seu caminho foram decapitados instantaneamente, e ele inadvertidamente esmagou um oponente infeliz que havia sido pego de surpresa. Senhor Yaiko! Os membros da Akatsuki que haviam sido resgatados o encararam com espanto, suas expressões eram uma mistura de surpresa e reverência. Sigam-me, ordenou Yaiko com uma expressão fria enquanto liderava o ataque para a batalha mais uma vez. De cima, Conan permanecia ativa, recusando-se a ficar parada. Técnica do papel. Lança de papel, entoou ela, mirando no grupo mais denso de ninjas errantes abaixo. Lanças afiadas de papel, enganosamente simples na aparência, mas imbuídas de imensa força, choveram do céu. O ar se encheu de um assobio penetrante enquanto as lanças o rasgavam. Bang! 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 As explosões do ataque de Conan ecoaram pelo campo de batalha. Um único disparo de suas lanças de papel teve um efeito devastador, abrindo caminho com mais eficiência do que a espada cortadora de água de Yaiko. Os ninjas errantes foram lançados no caos enquanto as forças da Akatsuki avançavam. Com Yaiko e Conan reforçando o flanco esquerdo, a ofensiva ganhou impulso significativo. Os ninjas errantes à direita, esperando menos resistência, viram-se completamente subjugados. Alguns Nin que tentaram conter a maré caíram sob o ataque combinado da precisão de Yaiko e dos implacáveis ataques aéreos de Conan. Disparem os sinalizadores, ordenou Yaiko, vendo que os inimigos restantes no flanco direito haviam sido dispersos ou eliminados. Seguindo o plano previamente combinado, os sinalizadores irromperam no céu, marcando o ponto de encontro. As forças da Akatsuki agora se reuniriam no centro para desferir o golpe final nos ninjas errantes. Sim, senhor Yaiko.
Um membro da organização Akatsuki limpou o sangue do rosto, sacou um sinalizador de seu kit ninja e o acendeu. O sinalizador roxo disparou para o céu, brilhando intensamente e permanecendo por um longo tempo. Lord Kakuzu, é hora de convergir para a linha central, disse Lishi Nagashima, eliminando os ninjas perdidos em sua vizinhança antes de recuar para uma distância mais segura de Kakuzu. Ele não queria ser pego no fogo cruzado se Kakuzu decidisse partir para uma de suas infames matanças. Eu vejo. Kakuzu retraiu os fios negros que saíam de seu corpo, fios que tinham acabado de empalar vários ninjas perdidos. Seu tom era tão impassível como sempre. Ishi Nagashima permaneceu imóvel, relutante em tomar qualquer decisão sem as ordens explícitas de Kakuzu. Além dos dois, o campo de batalha estava coberto apenas por corpos sem vida. Vamos, disse Kakuzu após examinar a área. A resistência havia sido praticamente esmagada. Sim, senhor Kakuzu. Nagashima seguiu hesitante, ainda inquieto com o temperamento de Kakuzu. Desobediência sempre foi uma preocupação para Kakuzu, e Nagashima sabia que seria impotente para intervir se o homem decidisse ignorar ordens. Kakuzu assumiu a liderança caminhando em direção ao centro, seguido pelos membros restantes da Akatsuki. Logo restavam apenas as equipes de resgate, correndo pelo flanco esquerdo, atendendo aos feridos. Ei, tem um peixe grande aqui, Kakuzu comentou de repente, parando no meio do caminho. Ele tirou um pequeno caderno do bolso da camisa e o abriu com facilidade, parando no meio do caminho. Seu olhar se voltou para o ninja lutando contra Yaiko à sua frente. Sim, 30 milhões. Pela primeira vez em muito tempo, Ishi Nagashima viu um sorriso autêntico no rosto de Kakuzu. Liberação de relâmpagos, falsa escuridão. Kakuzu confirmou seu alvo e liberou um raio de chakra com um movimento casual de mão. Você está tentando me matar? Gritou Yaiko, mal conseguindo se esquivar do ataque. Sua esquiva desajeitada o deixou esparramado no chão antes que ele se levantasse com dificuldade, encarando Kakuzu. Se você não consegue nem se esquivar disso, é melhor morrer, zombou Kakuzu, com um tom tão frio quanto a expressão. A única pessoa por quem ele demonstrava algum respeito era Nagato. Sem esperar por uma resposta, Kakuzu investiu contra o ninja errante, ainda em combate com Yaiko. Ele não tinha intenção de desperdiçar mais palavras. Esse cara. Yaiko cerrou os punhos enquanto encarava Kakuzu. Sua frustração transbordava, embora ele aguardasse para si. Como esperado, apenas a sua própria força é confiável. Nagato não pode nos proteger para sempre. Os olhos de Yaiko escureceram de determinação. Quando eu ficar mais forte que ele, vou lhe dar uma lição. Olhando para o ninja errante que Kakuzu havia alvejado, Yaiko notou o estado lamentável do homem. O ataque da falsa escuridão havia acertado em cheio, e embora o homem não tivesse morrido instantaneamente, ele estava além de qualquer salvação. Você precisa entender que o poder da falsa escuridão rivaliza com o de dois Haikiri. O fato de ele ter sobrevivido é uma prova de sua força. Vou arrancar sua cabeça. Kakuzu agarrou os longos cabelos do ninja errante, com um sorriso malicioso e ameaçador, antes de decapitá-lo rapidamente. 30 milhões na mão. Estou tão feliz. Yaiko, o líder deles, está tentando escapar. A voz de Conan cortou o caos quando ela chegou, sua presença calma, mas urgente. Para onde? Corre atrás deles, exigiu Yaiko, deixando de lado sua irritação com Kakuzu. Não havia tempo para discussões mesquinhas. Por ali. Eu vou com você, respondeu Conan, com sua posição aérea lhe dando uma visão clara do líder em fuga. Ela partiu sem hesitar, em passo rápido. Ishi, vocês assumem o controle aqui, chamou Yaiko, acenando com a mão para sua delegação antes de correr atrás de Conan. Após uma longa perseguição pela floresta, Yaiko finalmente alcançou o líder dos ninjas errantes, guiado pelas instruções precisas de Conan. O homem estava parado em meio a um denso matagal, respirando com dificuldade. Seu corpo apresentava pouco sangue, sugerindo que ele havia abandonado seus companheiros para se salvar. Sem guardas. Perfeito. Me soltem e prometo que não voltarei, implorou o homem com o olhar alternando entre Yaiko e Conan. Seu tom era tenso, sua expressão uma mistura de medo e desespero. Apesar de toda a sua postura de líder, era evidente que ele não tinha muita coragem. Ele havia testemunhado o poder deles em primeira mão e sabia que não era páreo para eles. Você está sonhando. A voz de Conan era áspera e inflexível. Você ao menos percebe o mal que causou? Embora não buscasse justiça por si só, Conan desprezava os ninjas errantes. Suas ações haviam levado inúmeros civis da Terra da Chuva ao desespero. As atrocidades que cometeram poderiam preencher registros intermináveis, escritos em cada pedaço de bambu e tábua de madeira da região. São apenas pessoas humildes. Por que se preocupar tanto? Retrucou o líder em tom de desdém. Enfiando a mão no bolso, tirou um maço de notas. Me solte e eu farei valer a pena. Os punhos de Yaiko cerraram-se sob o manto, as veias saltando enquanto ele lutava para conter a fúria. Este pouco dinheiro não é suficiente para comprar sua vida, disse ele friamente, com a voz mal conseguindo conter a raiva. Muito pouco, perguntou o líder com o pânico transbordando em sua voz. Ele rapidamente sacou mais maços de dinheiro, jogando-os no chão. Um sorriso servil se espalhou por seu rosto enquanto tentava negociar sua saída. À primeira vista, as notas espalhadas somavam quase 10 milhões. Mesmo que você morra, este dinheiro ainda é meu, declarou Conan friamente, interrompendo a conversa. Antes que Yaiko pudesse responder, ela lançou seu ataque. Sembon de papel choveu do alto, cortante e implacável. O líder não teve tempo de reagir. As notas espalhadas pelo chão estavam rasgadas e rasgadas, seu valor agora sem sentido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.